em poder vê-las aqui nessa noite. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, vamos ler o versículo de número 1 ao 3, e depois o versículo 9 ao 14. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 até o 3, diz assim: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas assírias e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3: Disse esta à sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Verso número 9: Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito e foi dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia, pôr-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão e sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram a ele os seus servos e disseram: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo: Lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Pai, quero te glorificar nessa noite. Pai, não peço menos que a tua glória neste lugar. Meu Deus, não apenas venha, meu Deus, mas permaneça conosco. Meu Deus, não quero, meu Deus querido, ser como o povo de Israel diante do monte Sinai, onde o Senhor, ó Pai, diz a Moisés que para que o povo se santificasse, encontrasse com o Senhor no pé do monte, que ali o Senhor falaria com eles. Meu Deus, mas quando eles ouviram, Pai, trovões, relâmpagos, tremores, meu Deus, o povo sentiu medo, meu Deus, e pediu para que Moisés mesmo falasse com o povo, porque eles estavam com medo de morrer. Meu Deus, eles não quiseram, meu Deus, se envolver com a tua glória, meu Deus, nem estar diante do Senhor e ouvi-lo. Meu Deus, mas eu não quero menos que isso, Pai, eu quero te ouvir. Pai, eu quero te sentir. Não apenas, ó Deus, a experiência de tê-lo por perto, de te sentir por perto. Não, eu quero mais do que isso. Senhor, eu quero me envolver, ó Pai, uma glória imensa dentro deste ambiente. Ó Pai, que seja hoje, ó Pai, nos demais cultos que estão por vir. E diante da tua palavra, Pai, quando eu estiver em minha casa meditando no meu trabalho, porque sei que ela é alimento, ó Pai, ela é vida para aqueles, ó Deus, que têm o hábito, ó Deus, de ler e meditar as Sagradas Escrituras. Meu Deus, continua com a tua igreja. Sei, ó Deus, que aqui foi revelado, ó Deus, um pouco da tua glória, não ela por completo, porque é impossível, Senhor, o homem te ver e ainda permanecer vivo, porque assim foi as tuas palavras, ó Senhor, quando tu falou com Moisés, mas mesmo assim, permitiu que pelas costas o Senhor, que ele pudesse o ver. Meu Deus, que o Senhor, ó Pai, revele essa glória à tua igreja e ao teu povo de uma forma sobrenatural, que vai mover e impactar a sua vida. Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, antes de nós entrar, eu quero relatar algo aos irmãos. Pode sentar, fique à vontade, a qual o Senhor me despertou nesses últimos dias. Quando a gente fala de glória, quando a gente fala do poder de Deus, a gente tem visto algo acontecer no nosso meio. Parte daquilo que o Senhor ele pode dar, não por completo, apenas uma parte. Hoje eu tenho orado tanto pedindo a Deus fome da tua palavra, fome dele. Tenho orado pedindo tanto a Deus dessa forma, para que em mim cria um desejo tão grande da sua palavra, que eu, por mais que eu me alimente dela, não venha a ser o suficiente. E uma indignação veio muito grande,
ao meu coração, que foi a forma que nós conduzimos as nossas reuniões. É tudo muito mecânico, é tudo muito previsível. A gente sai da nossa casa já sabendo que vai ter 3 louvores no início, alguém vai orar, alguém vai cantar, alguém vai dar uma saudação, vai ter uma palavra. Deus vai falar com a gente. Mas meu coração, irmão, quer mais do que isso. Meu coração quer mais do que isso, irmão, do que culto mecânico. Tudo muito previsível. Hoje o Senhor me despertava de uma forma, irmão, para que a gente venha pedir algo diferente no meio da igreja. Algo diferente, irmão. E essa diferença no meio da igreja é a glória dele por inteiro. Aonde ele vai pegar a gente de surpresa. Porque quando isso acontecer, irmão, nunca mais as nossas reuniões serão as mesmas. Nós iremos sair da nossa casa pensando: o que Deus vai fazer lá hoje? Qual será a forma de Deus se manifestar? Como Deus vai se revelar lá hoje? Porque a maioria das vezes a gente sai da nossa casa já sabendo o que vai acontecer. Vai ter 3 louvores, oração, saudação, louvores no decorrer do culto e a palavra. Muito previsível. E o Senhor me despertava para que a gente possa buscar mais do que isso. Algo sobrenatural. E eu peço, irmão, pelo menos 5. 5, irmão. Nós somos vários dentro dessa igreja. Ainda tem muitos irmãos que não veio. Eu quero apenas 5 valentes que irão lutar comigo por esse algo a mais. Essa glória, irmão, nós precisamos buscar. Mas a Bíblia fala que aquele que deseja ver a glória do Senhor, esse morre. Você está disposto a morrer por causa dessa glória? Sabe o que é morrer, irmão? É quando eu morro para mim, quando eu morro para as minhas vontades, quando eu morro para os meus desejos. E o Senhor despertava isso em mim ao longo dos dias. Quero pelo menos 5, irmão. 5 que está disposto a renunciar a sua própria vida se for necessário, por causa dessa glória. Irmão, é por inteiro. Quantas pessoas, irmãos, oram pedindo Deus por um avivamento? Quantas pessoas oram pedindo o Senhor por um avivamento? E o meu desejo, irmão, é de ver gente entrando por essas portas, quanto das demais igrejas, gritando, pedindo perdão pelos seus pecados. Ainda nós, dentro da igreja, porque quando nós, irmão, estamos dentro da igreja, só o corpo, mas o espírito está tão longe. Depois eu quero que esses 5 se apresente, que está disposto, irmão, que está realmente disposto a morrer para a sua vontade, para buscar essa glória, porque esse é o meu desejo, irmão. E o Senhor tem me despertado. Quando Ele me desperta, Ele quer que a igreja também desperte, porque Ele quer se manifestar no meio da igreja. Ele não quer apenas mostrar uma parcela da sua glória, apenas um pouquinho, não. Ele quer mostrar a glória por inteiro. Ele quer se revelar na proporção grande, irmão, ao ponto de fazer como Moisés fez quando ele desceu do Monte Sinai, quando ele cobriu o seu rosto com um véu, porque a glória era tão grande que era impossível as pessoas olhar para ele, e eles não conseguiam enxergar, porque a glória de Deus se manifestava. Esse é o desejo, irmão, não para trazer notoriedade ao meu nome, muito menos ao nome da igreja presbiteriana, pelo contrário, para trazer notoriedade ao nome de Cristo, ao Senhor que se manifesta e que se revela a pessoas como nós, falhas, mas que está disposta a morrer pelo Evangelho de Cristo, que está disposta a morrer para ver a glória dele dentro deste ambiente, dentro da nossa casa. O Senhor tem me despertado, irmão. Eu não poderia ir embora para minha casa sem dizer à igreja como está a minha vida nesses últimos dias. Passei por momentos de angústia, mas o Senhor tem me despertado de uma forma sobrenatural. Eu tenho certeza, irmão, a igreja presbiteriana, se depender da minha pessoa, Israel, ela nunca mais será a mesma. Porque eu irei buscar incansavelmente. Assim como o livro que eu estou lendo, Caçadores de Deus. Vou caçar Deus, irmão, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu ser. Porque eu quero ver algo acontecer diferente no meio de nós. Vamos para dentro da palavra. Estamos diante de um texto que muitos de nós já conhecem, quando fala sobre a cura, a restauração da saúde de Naamã. Quando a gente olha na Bíblia, a Bíblia ela vem e nos diz
de qualidades deste homem e também fala de uma deficiência. No versículo 1 vai falar de algumas qualidades que este homem era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, e era um homem valente. Só que fala também de uma deficiência, que esse homem era leproso. Ele poderia sair para as guerras, ele poderia lutar, ele poderia derrotar impérios, mas todas as vezes que ele chegava na sua casa, tirava toda a sua armadura, tirava toda a sua roupa, a lepra ainda continuava lá. Ele poderia vencer várias batalhas, mas chega na sua casa, a lepra ainda estava lá. Ele poderia fazer de tudo. As suas qualidades, irmão. Pelo contrário, a sua deficiência, ela ofuscava as suas qualidades. A sua deficiência ofuscava as qualidades deste homem. Aos olhos do povo, este homem era um homem guerreiro, este homem era um valente. Mas quando ele, com ele mesmo, aos olhos dele, ele era um fracassado, um derrotado. Que por mais que ele fazia lá fora, ele não conseguia mudar a sua própria vida. Ele não tinha poder de mudar a sua própria história. Ele não tinha poder de ministrar sobre ele a cura. Então, aos olhos dele, irmão, eu consigo enxergar esse homem sendo um fracassado, ele olhando para si dizendo: eu sou um derrotado, porque vejo tantas batalhas, conduz um exército tão grande, mas eu não consigo me purificar. E quando eu olho para o nosso mundo de hoje, eu quero dizer, irmão, presta bem atenção. Vamos falar de 4 vertentes aqui nessa noite. Naamã, como mundo. A menina que vai se manifestar, que vai ser falada no verso de número 2, como a igreja de Cristo estabelecida sobre essa terra. Terceiro, a lepra, que é o pecado. E quarto, o profeta, que está na figura de Deus. Quando a gente olha no mundo, a gente vai ver tantas pessoas boas, homens bons, de várias qualidades. Trabalhador, competente, porém, trai a esposa. Só um exemplo. Um ótimo profissional, estudado, dedicado, esforçado, porém na empresa rouba. Irmão, será que uma pessoa, uma mulher, vai se relacionar com um homem desse, sabendo que ele trai a esposa? Fala para mim. Alguma mulher vai se relacionar com um homem desse? Vai querer casar, levar um relacionamento a sério com um homem desse, sabendo que ele trai a esposa? Não vai. Será que alguma empresa, sabendo mesmo que o funcionário seja um funcionário dedicado, está lá todas as manhãs, um funcionário competente, formado, porém ele rouba, será que uma empresa vai contratar um funcionário assim, sabendo o que ele faz? Não vai contratar, irmão. Não vai. Ah, mas ele é um ótimo funcionário, ele é competente, ele é estudioso. Mas ele rouba. Por isso eu falo, irmão, o pecado em si, ele ofusca as qualidades do ser humano. O pecado, ele ofusca as qualidades. Eu posso ser a melhor pessoa, eu posso ser o melhor profissional, mas se eu trair a minha esposa, irmão, as pessoas não olham para aquela qualidade, elas olham pelo que eu faço, porque eu estou traindo, porque eu estou roubando. Então eu olho e vejo Naamã dessa forma. Um homem que era dotado de qualidades, porém ele era leproso, ele era enfermo e nada mudava isso. Podia fazer de tudo, mas nada mudava a história desse homem. Mas só que em uma das suas guerras, em uma das suas batalhas, ele entra em Jerusalém e leva para sua casa uma menina cativa. Irmão, veja a graça de Deus tão grande, que Deus ele sempre nos coloca em lugares estratégicos. A gente não imagina, a gente não sabe. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, a gente não sabe por quê. Por que está acontecendo isso, Senhor? Por que as coisas não estão funcionando aqui, Senhor? É simplesmente um plano de Deus para poder nos encontrar. É simplesmente um plano de Deus, um plano do Senhor para poder te encontrar, para te trazer para o lugar da vitória, para te trazer para o lugar do milagre, para te trazer para o lugar do encontro verdadeiro com Ele. Então, há uma guerra, e nessa guerra, essa menina é levada cativa. Em uma conversa com a sua senhora, ela fala: oxalá, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria. Essa menina hoje,
É a igreja de Cristo. É eu, é você nessa terra, que está aí fora, que está aqui dentro, que está aí fora, que está na escola, que está no trabalho, direcionando as pessoas a Deus, direcionando as pessoas ao milagre, direcionando as pessoas ao encontro verdadeiro com o nosso Senhor. Eu e você somos essa pessoa, essa menina, uma menina que é inconformada com a situação do seu Senhor. Quantas e quantas vezes aquela menina não viu aquele Senhor na mão chegar dentro da casa dela e arrancar toda a sua armadura e ver sobre ele a lepra? Mas a gente olha na Bíblia, Israel, ele tinha leis que proibiam o leproso de ficar no meio do arraial, mas os assírios não tinham isso. E ele se encontrava na sua casa, era a convivência com a sua família. Então aquela menina via aquilo, e ela não se conformava com aquela situação. E todas as vezes ele chegava, aquela lepra ainda continuava. A dor daquele homem era estampada em seu rosto, em seu olhar, em suas falas, até mesmo com a sua senhora. E ela ouvia. A igreja de Cristo, irmão, assim como essa menina, precisa ser conformada com o pecado que está lá fora, precisa ser conformada com o mundo que está aí fora, com o rumo que as coisas têm se tornando, aonde estão indo as pessoas. Nós precisamos nos conformar com essa situação, não apenas sentar a nossa bunda na cadeira, irmão, colocar o nosso corpo aqui dentro da igreja e agir como as coisas naturais. Nós precisamos ser pessoas inconformadas. Precisamos nos conformar com essa situação, porque tem pessoas perecendo, tem vidas morrendo distante do nosso Deus. Nós, o Senhor nos chamou, irmão, para não viver no comodismo, mas para ser inconformado com a nossa situação e com o mundo que está lá fora. Essa menina foi colocada, plantada naquele lugar. Olha, talvez você se sente dessa forma, talvez o seu chamado, talvez você se sente inconformado, talvez o seu chamado ainda não se cumpriu, mas se prepara. Uma coisa eu digo, se prepara para Deus arrancar você do lugar onde você está e te plantar em um lugar onde Ele deseja que você esteja. Se prepara, Deus vai arrancar você do seu lugar e vai te plantar em um lugar onde Ele quer que você esteja. Porque a obra dele precisa ser feita. Ele nos estabeleceu, nos plantou nessa terra, irmão, com um propósito: direcionar pessoas a Deus. Assim como um dia você foi direcionado e hoje para a honra e a glória dele você está aqui, Ele vai te levar em ambientes, Ele vai colocar pessoas em seu caminho, a qual você terá que abraçar e terá que direcionar ela ao caminho a ser seguido, ao encontro com o profeta, ao encontro com Deus. Porque essa menina veio, essa menina direcionou o seu Senhor, ela direcionou na mão o encontro com o profeta, ela direcionou na mão o encontro com Deus. A Bíblia nos relata o que ocorreu com essa menina depois que Naamã voltou curado. Mas uma coisa eu aprendi meditando ao longo de vários dias nessa mensagem: a igreja de Cristo, ela não precisa de reconhecimento. Quem tem que ser reconhecido é Cristo. Então essa menina não teve o reconhecimento. A Bíblia não mostra. Pode até que Naamã deva ter dado o presente, deve ter libertado ela, devolvido ela para a sua terra. Pode ter sido isso, irmão, mas ela não teve nenhum tipo de reconhecimento na Bíblia, porque a honra e a glória é somente para Deus, somente para Ele, irmão. Ela não teve nenhum tipo de reconhecimento. É isso que nós como cristãos devemos querer, irmão. Nada de reconhecimento para nós, porque o que nós estamos fazendo aqui é para a honra e a glória do nome de Deus. Se eu prego é para a honra e a glória do nome de Deus. Se eu louvo é para a honra e a glória do nome de Deus. Se eu toco algum tipo de instrumento é para a honra e a glória do nome de Deus. Se eu faço parte de algum trabalho dentro da igreja é para a honra e a glória do nome de Deus. Se eu entro em casa é para a honra e a glória do nome de Deus. Não é para o meu reconhecimento. O Senhor, Ele me ensinava nessa palavra e me despertava um desejo tão grande e profundo na sua palavra, em querer conhecer esse Deus. Porque quantas pessoas, irmão, têm apenas aquele sentido assim: Deus está no ambiente, mas não está envolvido com Ele. E Deus chama a gente para um envolvimento mais de perto com Ele, porque Ele quer nos revelar algo muito profundo, irmão. Você ainda não viu. A gente olha, a gente vê pessoas chorando, vê pessoas pulando, vê pessoas sendo batizadas em língua estranha, mas ainda é mínimo. Isso é mínimo perto daquilo que Deus Ele quer revelar quando a gente realmente se envolve
por completo diante dele. O Senhor me despertava quando meditava nessa mensagem, e que nós não venhamos querer esse reconhecimento. E quando a gente olha também, a Bíblia fala que esse homem era leproso, fala sobre o pecado que consome o mundo, que consome as nossas vidas, que nos mata pouco a pouco, todos os nossos dias. Podemos ser, irmão, as melhores pessoas, podemos ir e fazer acontecer, podemos ser usados por Deus, mesmo no erro Deus usa, porque há vidas e pessoas que precisam e carecem sempre de uma palavra, que ainda há os remanescentes que oram a Deus em sinceridade. As pessoas podem ir e fazer acontecer, porém ele vai para suas casas e ainda continua enfermos. E essa enfermidade, irmão, ela não é externa. Essa enfermidade, por muitas vezes, irmão, ela nos consome por dentro, e as pessoas, elas não enxergam, as pessoas do mundo não enxergam, mas aqueles que são cristãos têm um pouco de Bíblia na mente e no coração, vê que aquelas pessoas estão enfermas porque estão vivendo no pecado. E o Senhor, ele nos chama hoje para ser purificado. Quando a Bíblia fala de água, irmão, ela fala do Espírito Santo. Quando o Eliseu, ele fala, manda uma mensagem para Naamã: vai e lava-te, desce 7 vezes no Rio Jordão. É o mesmo que ele está dizendo para a gente: mergulha no Espírito e seja purificado, mergulha no Espírito e seja limpo, mergulha no Espírito e tenha uma vida nova. Olha para você ver, irmão, quanto Deus, ele é poderoso, porque o que Deus, ele faz é além daquilo que pedimos, imaginamos ou pensamos. É além, porque quando Naamã, ele vai até o profeta, ele simplesmente pensa dessa forma: se o profeta apenas tocar, eu serei curado. Mas olha para você ver o que a Bíblia, ela diz, no verso número 14, a última parte: e se tornou como a carne de um menino. Deus fez muito mais, irmão. Deus rejuvenesceu a pele daquele homem, a carne daquele homem foi purificada. Foi purificado, irmão. Quer ser purificado, quer ser limpo? Mergulhe nas águas do Espírito. Mergulhe nas águas do Espírito, irmão. E essas águas hoje ainda estão no nosso meio. Hoje nós temos a oportunidade de nos mergulhar, de ser limpo por completo. Desça nessas águas, irmão. Mergulhe nessas águas, irmão. Permita com que ela limpe todo o teu ser. Glória seja dada ao nosso Deus. Aqui a Bíblia também, ela nos fala da última vertente, que vai falar sobre o profeta, a figura que representa Deus. Existe o mundo, Naamã. Existe a menina, a igreja de Cristo estabelecida na terra, o pecado que consome o mundo. Mas existe Deus que purifica o do pecado. Existe Deus que nos perdoa. Existe Deus que nos leva para morar no céu. Existe Deus na nossa vida, irmão. Essa é a obra da igreja, levar as pessoas até Deus, para que Deus, ele perdoe os nossos pecados, nos leve para poder morar no céu. Glória a Deus. Quando a gente olha essa Bíblia, irmão, quando a gente lê e estuda o texto, a gente vai entender que Naamã é como um mundo que não conhece a Deus. Versículo 3, que diz assim: disse a sua senhora, Oxalá, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui vai falar de um mundo que não conhece Deus, de um povo que ainda não conhece Deus por completo. Vê Deus, consegue ouvir as palavras de Deus apenas pela internet, consegue ouvir as palavras de Deus apenas por alguém falar, mas nunca se aprofunda, porque não quer, não tem esse desejo de conhecer Deus. Mas a igreja foi estabelecida na terra para fazer com que nós instruímos essa pessoa, direcionamos essa pessoa para um encontro com Deus. Porque quando encontramos com Deus, meu irmão, toda lepra é purificada, todo pecado é purificado. Naamã teve encontro com o profeta, Naamã foi purificado, e muitas pessoas serão purificadas através da sua vida, que você irá direcionar para a casa de Deus, irá direcionar para ter um encontro com Deus. Aleluia! Naamã, o mundo, ele acredita que Deus, ele usa métodos naturais para poder trabalhar. Versículo 11: porém Naamã dignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, pôr-se-á em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão e sobre um lugar infectado me curaria da lepra.
Muitas vezes as pessoas acreditam que Deus age por meios naturais, mas quando você direciona, irmão, a pessoa ao encontro com Deus, ela vai entender que o que está acontecendo com ela é somente uma ação divina para poder mudar a história da pessoa. Simplesmente uma ação sobrenatural que pode restaurar a vida da pessoa. Quando a gente olha, vê também no verso de número 13, um homem que não deseja obedecer a Deus, de um mundo que não deseja obedecer ao Senhor, não quer obedecer ao Senhor, mas mesmo assim, quando obedece, quando cai em si e obedece, vai ver que é o melhor a ser feito, porque quando obedecemos, temos a nossa lepra purificada, quando obedecemos, irmão, temos o nosso pecado perdoado, remido. E vemos a última, que é no verso de número 15, que diz assim: então Naamã voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Pessoas, irmão, que estão no mundo acreditam que o seu dinheiro pode comprar Deus, que a tua força pode comprar Deus, mas quando entra dentro de uma igreja, quando tem um encontro com o profeta, quando tem um encontro com Deus, ele vai descobrir que ele não compra, mas ele já foi comprado. Ele já foi comprado. Você já foi comprado. Nós fomos comprados. E não fomos comprados, irmão, com ouro e nem com prata. Fomos comprados com sangue. Um sangue de um inocente. Um sangue vertido na cruz do Calvário. Se você está aqui hoje, irmão, porque você foi comprado, lavado e remido pelo sangue puro do Cordeiro. Somos a igreja, irmão, de Cristo estabelecida nessa terra. Precisamos romper, irmão, com essas paredes. Parar com os nossos cultos mecânicos e buscar por algo mais profundo. Porque Deus nos estabeleceu com um propósito. Não foi apenas para poder vir aqui e ir embora para a nossa casa. Não foi apenas para vir aqui e criar um rito, ir embora para a nossa casa. Não, pelo contrário. Ele nos chamou para nos trazer aqui e também dentro da nossa casa, nos envolver muito mais com a tua presença, com a tua glória, irmão. E aonde nós formos plantados, lá fazer a diferença. Não precisa nem com palavras, irmão, testemunho. O brilho do rosto é diferente, irmão. O servo de Deus é diferente, aonde ele está é diferente. Não precisa ninguém falar, ali é um crente, não é diferente, a pessoa ela é diferente. Isso não é conversa de pregador, não, a pessoa ela é diferente. Deus ele nos chamou para ser isso, irmão, diferente no meio do mundo, diferente na igreja onde congregamos, não apenas fantoches, porque o pastor pede, levanta a mão, o irmão levanta a mão, pede para dar glória, o irmão dá glória, não. Deus ele quer muito mais que isso, é que você glorifica espontaneamente, ele quer que você levante a mão em adoração espontaneamente, sem precisar que alguém fale, sem precisar que alguém direcione, não, pelo contrário, você sente na alma: Senhor, eu quero te adorar, eu levanto a minha mão, Pai, em sinal de adoração, não é porque há ou perdoar, não, porque eu desejo. O Senhor nos chama para isso, irmão. Precisamos ter fome de Deus. Não podemos aceitar, irmão, menos que isso, menos que a glória no nosso meio. Eu preciso buscar ela, irmão, incansavelmente, irmão, 24 horas por dia. Não vou mentir para você, não, irmão. Hoje eu passei, desde a hora que eu levantei até agora meditando, a minha cabeça está explodindo de dor. Eu pensando em Deus, pensando no Senhor, falando com Deus, falando com o Senhor. Deus, ele quer mais do que isso, muito mais, irmão. Dormindo, eu tenho que sonhar com Deus, eu tenho que sonhar com a glória. Eu preciso, irmão, educar a minha mente e o meu corpo para adorar e glorificar o nome de Deus. Ele quer isso da gente, ele quer se revelar por completo. Você tem algo assim, mas eu tive um encontro com Deus. Não, irmão, não teve. Porque quando nós temos um encontro realmente com Deus, irmão, os nossos pés não entram em qualquer tipo de ambiente, nós não falamos qualquer tipo de palavra, não passa pensamento pecaminoso na nossa cabeça, porque fala, irmão, quem já pisou no Santo do Santo, irmão, não consegue entrar em outro lugar, não consegue. Eu busco
eu tenho que buscar e continuarei a buscar incansavelmente por esse encontro no Santo dos Santos. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Irmão, se você tem esse mesmo desejo do que eu, ou ainda não tem, se você tem, você vai orar para que Deus ele nos fortaleça ainda mais, para que nós possamos continuar buscando, irmão, essa glória. Se você não tem esse desejo, simplesmente está satisfeito com o culto mecânico, eu vou orar por você para que Deus ele coloque esse desejo na tua alma, no teu coração, irmão, para que 24 horas você busque a presença dele. Irmão, sabe por quê? Porque quando a glória de Deus ela invade o lugar, a gente vai ver lá em Reis, acho que é 1 Reis capítulo 8, quando a glória de Deus ela invade o lugar, as pessoas que estão lá dentro não conseguem ficar de pé. A pessoa que ministra não consegue mais falar. Moisés, quando ele viu a glória do Senhor, caiu com o rosto em terra. Deus ele quer muito mais que isso, irmão, que olhos dispersos. Ele quer muito mais que isso, irmão. Ele quer te envolver tão grandemente, irmão, que quando você entrar aqui, você não vai sair dizendo que culto bom, que palavra boa, que louvor abençoado. Não. Quando você sair de dentro da igreja, você fala assim: que glória de Deus, que presença foi essa? Não é que o culto foi bom, não é que o pregador pregou bom, não é que o louvor louvou bom, não, é porque a glória de Deus moveu no lugar. Não pedimos, não vamos pedir menos que isso, irmão. Ora comigo nessa noite. Pai, o Senhor conhece, Pai, o coração de cada um, o desejo, meu Deus, da igreja quando ela entra dentro de um templo, o porquê que ela veio, o que ela veio fazer. Meu Deus, mas o Senhor tem me despertado de uma forma diferente nesses últimos dias, para não querer menos que a tua glória em nosso meio.